entrando aí. Para a gente não demorar muito, padre, até por questão do tempo do senhor, né? Vamos dar início, então, esta live consagrando ao Imaculado Coração de Maria, ao Imaculado Coração de Jesus, né? E que todo esse conteúdo seja para as pessoas se abrirem mais a nossa fé, a doutrina da Igreja Católica. E o senhor pode fazer a oração inicial para a gente dar início já. Senhor, nós pedimos então Teu Espírito Santo nessa noite, pela intercessão da Mãe Santíssima, para que tudo que venhamos a falar seja para a honra e glória do Seu santo nome, e como já dito, para que chegue nos corações, Senhor. Mãe Santíssima, intercedei por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. A vós. Muito bem. Padre, para a gente poder já dar início, né? Acho que algumas pessoas sempre acompanham desde o início. Eu gostaria que o senhor se apresentasse brevemente. A gente já vai para as perguntas já. Muito bem, eu sou o Padre Silvio Rodrigues Roberto, sou da Congregação dos Padres Marianos, da Imaculada Conceição, sou diretor da Casa Provida Mãe Imaculada, pároco atualmente na Paróquia Sagrada Família Novo Mundo, Curitiba. Exerço o ministério de atendimento, claro, das pessoas, cura, libertação, exorcismo, e é isso. Beleza, então. Sem mais delongas, mas vamos para a primeira pergunta, que é a pergunta tema da nossa live, né? O que seria o exorcismo, padre? Exorcismo, propriamente dito, é a expulsão do demônio. Quando o demônio, de uma forma ou de outra, são diversas as formas, ele age numa pessoa ou também num local. Pode ser também num local ou numa pessoa, e esse demônio, então, precisa ser expulso, que é um mandato que Jesus deu a nós de expulsarmos demônios. A outra pergunta seria assim: hoje nós vemos eu não vou citar o nome dessas doutrinas, mas a gente vê o perigo, né, das falsas doutrinas. Qual que é o perigo de um católico, um cristão batizado ou alguma pessoa ir nessas falsas denominações, das brechas, dos perigos no mundo espiritual com o demônio? A palavra de Deus ela é muito clara para nós, primeiramente mostrando que o demônio ele é um ser astuto, ele é muito astuto, então ele se esconde, ele se disfarça, ele se apresenta muitas vezes como se fosse um anjo de luz, tudo isso para enganar as pessoas. Então, na Igreja Católica, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos ter plena certeza de que as orações, os ritos, a liturgia, nada disso tem espaço para o demônio. Tudo isso é de Deus. Tudo isso é conduzido pelo Espírito Santo. Isso nós podemos ter plena certeza. Agora, se a pessoa buscar um lugar fora da Igreja Católica, ela não tem essa certeza. E dependendo do que ali está sendo falado, o que está sendo rezado, o que está sendo invocado ou evocado, que é chamar a presença, essa pessoa pode estar se abrindo à ação direta do demônio. Então isso é uma realidade, uma triste realidade, e que infelizmente acontece muito. Então, dependendo de onde a pessoa for. Eu gostaria até de colocar um adendo, se o senhor puder comentar, porque eu peguei a palavra de Deus aqui. O apóstolo Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, aqui no versículo 19. Aliás, versículo 19 e 20 aqui. Ele vai dizer assim, a partir do versículo 18, perdão. Considerai Israel segundo a carne, não entre em comunhão com o altar os que comem as vítimas. O que quer afirmar com isso? Que a carne sacrificada aos ídolos ou ao próprio ídolo são alguma coisa? Não. As coisas que os pagãos sacrificam a demônios e não a Deus. Eu não quero que tenhais comunhão com os demônios.
não podeis beber ao mesmo tempo o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Eu quero aqui que o senhor comentasse assim, sobre essa passagem, que hoje nós vemos muito católicos, né, fazendo comunhão sacrílica, ou seja, ela vai nessas seitas, em outras denominações e acabam comungando o corpo de Cristo. É, Isso é totalmente errado, padre? O que o senhor poderia comentar com essas pessoas que acabam indo nesses locais e também comungando o corpo do Senhor? Primeiramente, comungando essa passagem bíblica, desculpa, primeiramente comentando essa passagem bíblica que você mencionou, né? Nós sabemos que na época de São Paulo, ou seja, no início do Evangelho, ali imperava o Império Romano, e o Império Romano era pagão, idolátrico, politeísta, ou seja, vários deuses. E as pessoas faziam consagrações, como São Paulo está dizendo ali, ofereciam carnes, ofereciam alimentos, ofereciam diversas outras coisas. No mundo pagão antigo ainda era pior ainda, antes de São Paulo ainda, ofereciam filhos, né? Ofereciam as crianças aos ídolos. E São Paulo está dizendo, quando eles faziam essas ofertas, no caso, naquela época era Zeus, Artemis, enfim, todas essas entidades, esses deuses, né? Na verdade, isso São Paulo está dizendo, vocês estão fazendo para demônios. Então, vocês não podem, vocês que são católicos, vocês que se converteram, que são cristãos, que conheceram a Cristo, acabou. Vocês não podem mais participar disso, né? Vocês participavam disso no passado, quando vocês não conheciam a verdade. Agora, nunca mais vocês se envolvam com isso. Então, essa frase, essa perícope, né, essa passagem bíblica de São Paulo, ela é para hoje. Ela é para hoje. O católico, o cristão, ele não deve participar de nenhuma outra religião, seita, seja o que for, porque ele não pode misturar a sua fé católica, a Eucaristia que ele recebe, com os cultos realizados em outros lugares, a outros deuses, seja o que for. Então a palavra de Deus deixa muito claro isso. É um pecado grave o católico que venha a misturar a sua fé católica e participando em outros lugares. É um pecado grave esse pecado. É, Qual que é o perigo, padre, de pactos, né? A gente vê, eu não vou citar aqui o nome, mas a gente viu recentemente um clube de futebol fazendo pacto com entidades malignas e tal. Qual que é o perigo de fazer pacto com as entidades malignas? No caso dos clubes de futebol, o perigo é ir para a segunda divisão. E talvez depois para a terceira, e por aí vai, né? Brincadeiras à parte, gente, assim, as pessoas não têm noção da gravidade das coisas muitas vezes, né? Então, qualquer tipo de pacto, ou seja, eu oferto tal coisa para receber algo em troca. Então, para receber aquela namorada, para receber aquele namorado, para receber aquele dinheiro, para receber aquele emprego, para ganhar aquilo e mais aquilo, eu oferto tal coisa, né? Então, a pessoa tem que ter noção de que ela está fazendo um pacto com alguém, com alguma coisa, né? Veja, oferecer alguma coisa para ganhar um namorado, uma noiva, etc., se não é uma santa missa para pedir a bênção de Deus, se não é um bom terço rezado, então é o quê? Vai oferecer o quê? Está oferecendo a quem? Né? Quem não é para nosso Senhor Jesus Cristo. Então aí as pessoas já têm que imaginar que está chamando para a sua própria vida. Um pacto é entregar, a gente costumava falar, né, entregar a alma. E é mais ou menos isso mesmo, você entrega a sua vida aos cuidados, né, aos cuidados desse ser, desse seja lá quem for, que está sendo invocado ali. Bom, e aí? Os cuidados de nosso Senhor Jesus Cristo nós sabemos, são muito bons, né? Então, a gente não usa a palavra pacto, mas a consagração, a entrega a nosso Senhor, a sua Mãe Santíssima, ótimo. Agora, e outros? Né? E outros? Qual que vai ser o preço disso, né? Então, as pessoas têm que ter muito claro que estão brincando com fogo. Eu não vou lembrar agora, até o senhor me fez me recordar de não sei qual padre que comentou, isso é um padre exorcista, que ele diz assim, a Deus
dá todas as coisas para nós de graça pela graça dele. O demônio até dá para nós, mas depois de um momento ele começa a cobrar juros. Eu não lembro qual padre falou isso, mas existe uma frase mais ou menos assim. Se a gente pegar assim, aplicar isso, seria mais ou menos isso, né? Com certeza. Então, Deus, na sua infinita bondade, Ele está sempre nos abençoando e Deus gosta, né? O Senhor quer que nós peçamos a Ele. Nós podemos pedir as coisas para Jesus, pela intercessão também de Nossa Senhora, dos santos. E Deus, isso é perfeitamente uma alegria para o coração de Deus, apresentarmos a Ele nossas necessidades. E Deus não cobra nada de nós em relação a isso. A única coisa que Deus quer é a nossa fidelidade, o nosso amor. Só isso, né? Agora, em outras situações, a pessoa vai oferecer algo e realmente, às vezes as pessoas até falam comigo assim, padre, mas eu fiz tal coisa e depois no início parece que estava mesmo, parece que eu estava recebendo algo, sendo abençoado. Só que essa pessoa ela vem até mim, não é por causa do início lá, do que aconteceu lá no início, que ela achou que parecia estar abençoada. Ela vem atrás de mim porque as coisas na vida dela entortaram totalmente, ela está sofrendo muito. E às vezes são situações terríveis, de família destruída, de emprego perdido, de doenças, de tantas e tantas coisas que acabam acontecendo. E aí você vê que tudo começou a dar errado, tudo começou a dar problema, principalmente a partir daquele momento que essa pessoa buscou e fez tal coisa, fez um pacto, alguma coisa assim. Então, o preço é caro. Eu costumo brincar e dizer que o boleto vai chegar, e ele vai chegar pesado. Qual que é o perigo, padre? A gente vê muitos jovens hoje, por exemplo, né? Depois mulheres que acabam casando e acontecem muitos problemas, depois acabam separando, homens também, e até a família, né? Filhos acabam sofrendo as consequências disso. Qual que é o perigo e as consequências dos votos secretos? Votos secretos, eles são nessa mesma linha que nós estamos falando, de pacto, alguma coisa, mas, porém, é algo mais interior da pessoa, subjetivo da pessoa, onde o voto secreto é aquela pessoa que diz o seguinte, eu nunca vou me casar, talvez por não ter um bom exemplo, né, de uma família, de casamento, então essa pessoa diz, eu nunca vou me casar, ou eu vou ser uma pessoa desse jeito, que não vou mudar, tal. E essa palavra pode ter um poder, né? Seja porque ela se coloca para a vida dela algo que ela vai acabar subconscientemente vivendo aquilo, ou seja, por uma questão espiritual também, é possível, né? Então, a pessoa se programa para sofrer. Então, as pessoas não devem praticar votos secretos, né? Nenhum tipo de ação onde diga... Geralmente as pessoas fazem isso no momento de maturidade, ou no momento de sofrimento, de raiva, de alguma coisa assim. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com a nossa palavra, com as nossas palavras, né? Muita atenção a isso. Então, votos secretos são perigosos. Se alguém já percebeu, lembrou-se que em algum momento da sua vida, né, fez algum tipo de voto secreto, renuncie a isso, diga para Jesus que não, Senhor, eu abro meu coração, minha vida a Ti, peça perdão, né, vá até um sacerdote, peça uma bênção também. E qual que é o perigo, né, da questão do voto secreto, do demônio utilizar contra nós mesmos? Então, aí depende do nível desse voto secreto, né? Às vezes a pessoa pode falar, geralmente não é, aí o voto secreto não é bem uma ação do demônio. Geralmente é algo que essa pessoa, ela diz para ela mesma e de certa forma ela interioriza tão fortemente aquilo que ela se programou, né? Que aquilo vai fazer um mal até a nível de subconsciente. Ela está na cabeça dela que eu nunca, por exemplo, com esse feminismo hoje, né? Uma jovenzinha pode fazer, instigada, enganada por essa ideologia, essa jovem pode fazer um voto secreto. Eu nunca vou me casar, eu nunca vou depender de homem, e pronto. Ela vai crescer, ela vai chegar à maturidade e ela vê que depois ela não consegue manter um relacionamento, ela não consegue casar-se. Agora ela quer casar-se, de certo modo. Pode até querer, mas interiormente ela se programou que não, eu não vou fazer isso. Então aquilo ali está bloqueando essa pessoa. Geralmente isso não é ação do demônio. Geralmente não é.
A ação do demônio ela acontece mais se a pessoa realmente fizer agora não só um voto secreto, mas uma consagração, uma magia, algo assim que se abra ao ocultismo e essa presença do maligno na sua vida. É, e a questão da falta de perdão. A falta de perdão é uma brecha que o demônio pode usar para nos oprimir, para tentar atingir a nós, a nossa família? É uma das maiores brechas. Com certeza é uma das maiores brechas. Por quê? Porque o inimigo, bom, por duas coisas talvez, principalmente. Primeiro, porque a falta de perdão implica que o coração está fechado ao amor. Veja, o Satanás, o que ele mais quer é isso, né? Um coração fechado ao amor. Ele quer o ódio, ele quer a vingança, ele quer o ressentimento. Então, o primeiro ponto é esse, porque o amor é a graça de Deus. Então, uma falta de perdão, um bloqueio, um fechamento nesse ponto, pode ser um fechamento à graça de Deus. Isso é muito sério, porque aí o inimigo se aproveita disso. Então, esse é o primeiro ponto. E depois, o outro ponto da falta de perdão é o seguinte, que aí entra essa questão dos sentimentos. A pessoa vai ficando amargurada, ela vai remoendo aquilo, ela vai ficar com o coração pesado. E o inimigo, ele tem acesso aos nossos sentimentos. Não acesso total. Porém, se nós estamos com o coração amargurado, triste, rancoroso, né? Aí sim, o inimigo age nesses sentimentos negativos. Ele vai potencializar isso. Ele vai potencializar aquela raiva, aquele rancor, aquilo que está ali naquele coração. E dessa forma, sim, que nós podemos dizer que é uma brecha. Porque ele vai potencializar e vai agindo cada vez mais, sugerindo à pessoa também ações que sejam pecaminosas em cima desses sentimentos feridos que essa pessoa traz. Entendi. E a questão do orgulho. É, o orgulho também é uma grande brecha que o demônio pode utilizar para tentar nos atingir ou para tentar nos prejudicar em alguma questão espiritual? Sim, porque esse é o pecado por natureza do demônio, né? O demônio, o pecado dele é o orgulho, né? Esse é o grande pecado dele, o maior pecado dele, né? A base para tudo. Então, e o orgulho é o pior pecado humano também, né? Um ser humano que se deixa levar pelo orgulho, né? No sentido bem ali, aquela coisa orgulhosa, mesmo feia, esse ser humano ele está se abrindo ao inimigo, né? Um pouco do que eu falei anteriormente, né? O inimigo se alimenta quando ele vê uma maldade no coração. O orgulho é uma forma de maldade. Então, realmente é uma enorme de uma brecha. A palavra de Deus diz que Deus ouve o humilde e se afasta do soberbo. Então, só por aí a gente vê o quanto é importante não dar brecha para o orgulho. Agora, uma outra pergunta, padre, sobre a questão de infestação, por exemplo. Vamos pensar assim que alguém vai lá e compra uma casa, onde nessa casa tinha uma seita que baixava entidades e coisas do tipo. Esse é o primeiro exemplo. Ou até mesmo dentro de casa começa a aparecer insetos, coisas esquisitas, é, por exemplo, aranhas e outras coisas assim. Como lidar com a questão da infestação nos ambientes, dessas questões que o demônio pode utilizar contra nós? A infestação é um desses casos que eu falei no início, né? O que é o exorcismo? Ele é para expulsar o demônio de pessoas, mas também de lugares. A infestação diz respeito à ação do inimigo, como você bem colocou, em lugares. Bom, ele se infesta esses lugares com mau odores, insetos, geralmente mau odores, insetos, barulhos também. São essas coisas que se tornam infestações. Olha, não é uma coisa fácil se livrar de uma infestação. Na verdade, depende do grau dessa infestação, né? Do que aconteceu ali naquele lugar ou da abertura que foi dada ao inimigo. Às vezes até que é relativamente fácil, ou seja, você reza, joga água benta. Então já estou dizendo aqui o que deve ser feito, né? Rezar, clamar a Deus, jogar água benta, que é um sacramental da igreja. Isso muitas vezes já resolve. Agora, em outros casos, não. Em outros casos é preciso. A pessoa precisa ir buscar fazer uma boa confissão para ver se não tem nada também no seu coração, né?
pedir para um padre visitar essa casa, esse local, para um padre dar uma bênção, o seu padre próximo ali ao lugar, para ele dar uma bênção, rezar, jogar água benta e confiar em Deus e estar sempre em oração. Tem casos que são difíceis mesmo e precisam uma constante oração por um bom tempo até que se liberte o lugar. É, o senhor falou da água benta, né? Essa seria uma das minhas perguntas. O que que o senhor poderia dizer assim para as pessoas da importância de ter água benta, o sal exorcizado, ou sal bento, o óleo bento ou o óleo exorcizado em situações assim, com relação ao combate contra o mal? São sacramentais. Sacramentais são objetos abençoados pela igreja, que tem autoridade de fazê-lo. Então, o sacramental é uma forma da igreja estar clamando a Deus uma bênção para aquela pessoa, para aquele lugar, por meio daquele objeto. Geralmente é um objeto sacramental, né? Não só, mas geralmente. Então, sim, é importante, é bom as pessoas terem, usarem em suas casas a água benta, o sal exorcizado, passar o óleo, pode passar. O óleo é para proteger o corpo, principalmente, né? A saúde. Então, pode se aspergir, ou melhor, fazer o sinal da cruz, né? Com o óleo. Isso tudo é muito bom. Só lembrando que, mesmo um sacramental, tem que ser usado de uma forma piedosa, e piedosa aqui no sentido de fé, não como uma magia, como uma superstição. Ou seja, para que a pessoa tenha um bom fruto da água benta, ela tem que usar a água benta, mas não só, ela tem que estar num clima de fé, ela tem que rezar, ela tem que viver uma vida em Deus, ela tem que buscar viver uma vida sacramental, uma vida em Deus. Por quê? Eu vou colocar água benta lá, mas eu não busco a Deus, eu não rezo. Aí aquilo está sendo usado de uma forma supersticiosa. Aí não ajuda. Pelo contrário, pode se tornar até um pecado, porque toda superstição é pecado. Até uma coisa boa pode se tornar uma superstição pelo uso dela. Então, o que eu quero dizer é que é bom você usar a água benta e outros sacramentais, mas, por exemplo, o terço. Não basta ter o terço pendurado lá no carro, né? E pronto. Eu tenho o terço lá, eu estou salvo. Não é bem assim. O terço, ok, um terço no carro, eu tenho no meu carro também. Mas eu preciso buscar a oração. Eu preciso viver uma vida de oração. Porque senão aquilo está sendo um amuleto. E um amuleto não salva. Pelo contrário, um amuleto se torna até um pecado diante de Deus. Tá, outra pergunta assim, o senhor falou de superstição, né? Qual que é o perigo das superstições e, por exemplo, acreditar no horóscopo, constelação familiar, e tantas outras coisas de signos, acho que é astrologia que fala, né? Tantas outras coisas. Qual que é o Astrologia, perigo do demônio usar disso contra nós? astrologia, magia, leitura de cartas, leitura de mãos, reiki, e por aí vai. Qual que é o grande perigo disso? Aquilo que nós falávamos no início, né? O inimigo pode se fazer até de anjo de luz. Ou seja, o que eu dizia no início, né? Nós, como cristãos católicos, temos uma certeza: todos os ritos, orações da igreja são santos. São santos não por causa da pessoa que faz o rito, a oração, o padre, por exemplo. Não, não é por isso que é santo. É santo porque o Espírito Santo garante que, uma vez que rezado com fé, está na graça, né? Agora, fora da igreja, sempre há certos riscos. E outras coisas são mais perigosas. Uma superstição é você fazer algo com o intuito de ganhar algum poder, alguma coisa através de um objeto, de um rito e algo assim, porém sem aquela devida piedade, como eu dizia. Então, isso pode ser, o inimigo pode ser uma brecha para o mal, porque o inimigo pode usar disso para enganar alguém ou até mesmo começar a prejudicar essa pessoa. Outra coisa, por exemplo, recebi um objeto de alguém, eu trouxe para minha casa, né? Essa pessoa tem uma boa convivência, mas depois com o passar do tempo eu vi que não é de Deus aquilo. Por exemplo, elefante, macaco, esses pinguim, desenhos, ou até outros objetos assim mais abstratos.
O que que eu devo fazer assim quando eu vejo que aquele objeto foi consagrado ao mal? Eu devo queimá-lo, destruí-lo, quebrá-lo? Qual que é a orientação nesse sentido? Primeiramente, jogar um pouco de água benta e depois de jogar água benta, se dá para queimar, queime, se não, se dá para quebrar, quebre e aí depois finalmente jogar fora. Esse ponto é muito importante. Hoje eu fui abençoar uma casa, né? As pessoas ali naquela casa estão, as coisas na vida estão meio de um tempo para cá, eles estão percebendo algumas coisas estranhas, sofrendo algumas coisas não estão dando certo, enfim, todo aquele peso, né? E aí eu fiz a oração, mas eu já fui vendo na casa certos objetos que não podemos ter em casa, né? É o olho grego na porta, é um elefante com a bunda para o lado de fora pro lado da porta, enfim, e mais outras coisas, né? E eu já falei para essas pessoas, olha, recomendo que vocês tirem essas coisas daqui, né? Então, nós não podemos ter nas nossas casas objetos que não são católicos e que podem ter alguma ligação com alguma coisa espiritual que não é, né, da nossa fé. Então, por isso as pessoas têm que não têm que estar observando sobre isso, né? Se a gente percebe algo assim, eliminar realmente é a melhor coisa a ser feita. Aproveitando disso, por exemplo, uma pessoa usou até de coisas da igreja. Eu recebi uma imagem de Nossa Senhora, recebi uma- um objeto lá, por exemplo, o pessoal que vai lá abaixo das entidades de outras doutrinas usa muita imagem de São Jorge, Santo Antônio, outros santos da igreja, enfim, ali. Aí a pessoa me entrega essa imagem. Essa imagem, uma vez estando lá, eu tenho também, eu posso destruir, queimar, usar bem? Se você sabe, se a pessoa sabe que a procedência dessa imagem vem de um lugar errado, ou mesmo que não tenha certeza, mas uma grande desconfiança, é melhor se livrar. Eu atendi uma pessoa uma vez e eu lembro que ela veio dizendo para mim que não conseguia dormir e tal. A gente fez um momento de oração e na hora me veio de perguntar para ela, eu perguntei no teu quarto, tem uma imagem eu até falei na época, né? Faz muitos anos isso, mas eu até falei, tem uma imagem de Nossa Senhora Aparecida no seu quarto? Tem, padre. E essa imagem veio de uma pessoa que não é católica, que não sei o que e tal, e me deu. Falei, ó, se desfaça dessa imagem. E depois a pessoa veio me agradecer, dizendo que ela tinha melhorado muito suas noites de sono, né? É claro que, gente, vamos ter muita atenção. Eu não estou dizendo aqui que todas as imagens, que imagem de Nossa Senhora Aparecida, muito pelo contrário. As nossas imagens, quando são abençoadas, elas se tornam um sacramental, ou seja, elas trazem um bem para nós, né? Mas em alguns casos, a minoria, mas em alguns casos, dependendo da procedência, se a pessoa que trouxe aquela imagem não é uma pessoa de fé, de caminhada, e pelo contrário, né, pode participar em outras coisas, é melhor não ter isso com você. Uma outra pergunta sobre essa questão também. Por exemplo, alguém vai lá, traz uma imagem, o padre não sabe, o padre vai lá e acaba abençoando essa imagem. A bênção do padre quebra a maldição lançada nessa imagem onde foi invocado os demônios, por exemplo? Olha, essa é uma pergunta boa e até um certo ponto não tem uma resposta definitiva. Por quê? Que é um mistério. Tem casos que sim, Deus, nesse caso, Deus, pela bênção, já desfaz qualquer mal, mas tem casos que não, que é melhor eliminar o objeto, né? Depende, talvez não, depende qual foi o nível de ação em cima daquele objeto, né? Então, às vezes, o objeto, se ele foi realmente feito uma consagração em cima daquilo, com o objetivo de destruir a pessoa, fazer um mal, algo assim, feito um malefício, né? Um malefício em cima daquilo, aí geralmente nesses casos é só mesmo eliminando mesmo o objeto. Beleza. Padre, sobre a questão da possessão, como lidar quando porque tem vários graus de possessão, né? Como lidar com possessões? Porque às vezes pode ter um demônio possuindo uma pessoa, às vezes pode ter uma legião de demônios, pode ter mais de um. Mas o que que é orientação? Por exemplo, nós temos a Renovação Carismática Católica que tem o Ministério de Libertação.
Nós sabemos, eu também sou desse ministério, que nós não podemos dar voz de comando no demônio. É só o sacerdote exorcista, no caso do senhor, ou outro sacerdote, no caso do exorcista. Como deve se proceder para atender aquela pessoa? É, se deve fazer alguma coisa diferente, o uso de sacramentais, água benta, sal, óleo. Como que deve abordar uma situação dessa? Então, se acaso se percebe que é um caso real mesmo de possessão, né? Possessão é o grau mais elevado da ação do mal de uma pessoa. Às vezes uma possessão pode ser ao ponto do inimigo tomar totalmente o corpo e a mente daquela pessoa, de modo que nem a pessoa sabe o que está falando, o que aconteceu, nem nada. Às vezes não. Às vezes a pessoa sofre ali no corpo dela, mas ela está consciente, está percebendo. Então, por isso que existe realmente graus de possessão. Mas, de toda forma, se isso acontece em algum ambiente, leigos estão naquele ambiente ali, devem ajudar a pessoa justamente clamando, rezando, clamando a Jesus, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, dos santos, né? Nunca diretamente, ou seja, com orações imperativas. Imperativas, então, no caso de comando, né? Nunca dá um comando para o demônio. Eu te ordeno que saia dessa pessoa, né? Não, não faça isso. Isso você não deve fazer a não ser um sacerdote exorcista. Agora, dizer, Senhor, liberta essa pessoa, Jesus, misericórdia, Mãe, intercede por nós. Aí sim, com certeza, clamar a intercessão dos santos de Nossa Senhora e clamar o nome do nosso Senhor. A importância da confissão. Nós sabemos, né, que uma das maiores brechas, além do orgulho, para Satanás agir, é a mentira. É, qual que é o grau que o demônio pode usar com relação à mentira e a importância da confissão? Eu vou ilustrar a importância da confissão por algo também que me aconteceu uma vez, muitos anos atrás também. Eu atendi uma senhora, não foi nem aqui em Curitiba, foi fora daqui, em outro estado, na verdade. E essa senhora, ela veio se confessar depois de muitos e muitos anos. E ela tinha tomado caminhos bem errados aí. E ela fez uma boa confissão, fiz com ela uma renúncia, dei absolvição e tal. Ok. A filha dela, que no dia seguinte falou para mim, padre, foi uma grande libertação para minha mãe. Falei, sim, foi, né? Porque a sua mãe conseguiu pedir perdão a Deus, os pecados e tal. E essa filha falou, não, padre, não foi só isso, foi isso também, mas a minha mãe sofria de uma enfermidade que ela já tinha ido em tudo quanto é médico, nada resolvia. E depois daquela confissão, ela nunca teve mais nada. Então, não foi no dia seguinte, não, foi um tempo depois. Ela falou que a mãe dela se libertou. Na verdade, a mãe dela estava sob uma doença, com uma doença de fundo espiritual. Era uma opressão do inimigo na mãe dela. Né? O inimigo estava agindo ali. E naquela confissão foi quebrado aquilo. Né? Então, a confissão é um sacramento. A igreja nos diz que a confissão é um sacramento de cura. E daí a importância da humildade, de reconhecer-se pecador, pedir o perdão de Deus por meio de um sacerdote, né? Eu vou lembrar aqui a todos que eu sou padre, mas eu preciso ir num padre me confessar. Eu não venho na frente do espelho e falo, eu te absolvo, né, para mim mesmo. Eu não posso fazer isso. Então eu preciso ir num padre também para me confessar. Então, a humildade de nós irmos e reconhecermos que somos pecadores e pedir, clamar o perdão de Deus, como eu já disse, né? Deus ouve o humilde e fecha o coração ao orgulhoso. Como estar preparado para entrar em combate com o mal? O cristão deve estar sempre preparado. Não que ele deva buscar o combate contra o mal. Né? Nós não precisamos buscar combate contra o mal. Mas nós devemos estar sempre preparados, porque mais cedo ou mais tarde, em todos os momentos, na verdade, nós somos tentados. O mal está sempre em combate conosco, por ser o simples fato de ver Jesus em nós. Então, o cristão, ele deve estar sempre em oração, ele deve viver os sacramentos, ele deve estar, enfim, confiando em Deus. Não precisa ter medo do demônio, né? O demônio ele é derrotado, Deus é o Senhor, mas nós temos que estar atentos, sabendo que
nós estamos numa batalha espiritual, sim, sempre estamos numa batalha espiritual. Agora uma pergunta assim, por exemplo, fizeram um trabalho lá num lugar, colocaram meu nome, vamos pensar assim, né, o nome da minha família, de alguém aqui, vamos pensar dessa forma. É, Isto vai me atingir? Como que eu devo lutar contra essas coisas que acabam fazendo? Olha, se vai atingir, depende. Aí também depende. Primeiro, se a pessoa não está tendo uma boa vida de oração, de caminhada com Deus, vivendo na graça, é muito provável que atinja. Por quê? Se você não está na graça de Deus, você está fragilizado, você está indefeso. Então, é perigoso que atinja mesmo. Se a pessoa está na graça de Deus, numa caminhada com Deus e, né, na graça, geralmente isso não atinge nada. Geralmente não atinge nada. Há casos, e aí entra o mistério de Deus também, a providência divina, que Deus pode permitir que mesmo uma pessoa que está encaminhada, algo assim lhe cause momentaneamente, por um tempo, lhe cause sim algum tipo de provação. Mas isso, se Deus permite, é para tirar um bem maior, ou seja, aquela provação vai ser vencida e a pessoa vai sair muito mais forte de tudo aquilo e vai ter graças. Mas, geralmente, se a pessoa está no caminho de Deus, nada disso ataca a pessoa. Viver na graça de Deus é um meio certíssimo de proteção. Agora uma pergunta, eu tenho um conhecido, um amigo, uma amiga, enfim, que acaba frequentando esses centros, essas outras doutrinas. Essa pessoa vem na minha casa, vamos pensar dessa forma, assim, visitas, enfim. Qual que é o perigo espiritual, né, dessa pessoa estar naquele local e vir na casa de nós? Geralmente, se a pessoa frequenta algo assim, mas não tem uma maldade no sentido de querer o mal para outra pessoa de quem ela vai na casa, digamos que não tenha tanto perigo, embora que sempre às vezes se sente ali um combate espiritual, né? Uma certa um peso espiritual em algumas coisas. Agora, se a pessoa é uma pessoa maldosa, né, que vai na casa ou tem um relacionamento no sentido de invejar, querer o mal, prejudicar, aí sim pode ser algo mais grave, né? Então isso depende bastante também. Agora uma outra pergunta, que eu vou até pegar a palavra de Deus, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, a partir no capítulo 11, a partir do versículo 24, vai dizer o seguinte: Quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos buscando repouso. Não o achando, diz: Voltarei à minha casa de onde saí. Chegando, achando-a varrida e adornada, vai então e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entram e estabelecem ali. E a última condição deste homem vem a ser pior do que a primeira. Essa passagem aqui, eu quero fazer a seguinte pergunta: qual que é o perigo de uma pessoa que ia nessas falsas denominações, acaba se convertendo ao cristianismo, à Igreja Católica, por algum motivo tem uma queda, enfim, acaba voltando, ou acaba abrindo brechas? Qual que é o perigo com relação como Jesus fala aqui, desses 7 espíritos aqui? Então, o perigo é que nós, ao experimentarmos uma libertação em nossas vidas, nós devemos ser muito gratos a Deus e tomar uma decisão de uma vida em Deus, de uma caminhada sincera com Deus. Caso contrário, aquela libertação realmente ela ocorreu. Porém, se não tiver subsequente a ela uma caminhada de fé com Deus, a pessoa se expõe à possibilidade que o mal volte e, como Jesus diz, volte de forma até pior. Então, o que o Senhor está nos dizendo nessa passagem é: você experimentou a graça, você experimentou que Deus é bom na tua vida, te libertou de algo. Permaneça numa caminhada com o Senhor. Não
Ah, agora eu já estou livre, eu já me libertei de tal coisa, pronto, não preciso mais viver a oração, não preciso mais buscar a Deus. Aí você estará se expondo perigosamente ao mal. Agora uma outra pergunta assim, por exemplo, a pessoa é católica, a pessoa busca os sacramentos consagrado a Nossa Senhora, a Virgem Maria, a São José, enfim, a pessoa vive os sacramentos ali, vive certinho. É possível o demônio possuir o corpo dessa pessoa? Então, eu acho que vai na linha do que eu falei antes, é muito improvável. Realmente, se a pessoa está no caminho da graça de Deus, é muito improvável que o inimigo vai ter algum acesso a essa pessoa. Isso não, 99% dos casos isso não acontece. A igreja sabe, a história da igreja tem alguns santos até, santos, por exemplo, Santa Gema Galgani, uma santa, que ela era praticamente quase que possuída pelo maligno, de tão forte que ele agia nela. Mas esses são casos raros, muito raros. Ninguém precisa ter medo e tal, porque não. Isso foi um caso raro, onde ela, por livre vontade dela também, por querer partilhar dos sofrimentos de Cristo, de certa forma ela permitia que Deus assim fizesse. E Deus permitia isso para humilhar o inimigo, para derrubar o inimigo, porque foi isso que aconteceu. Mas esses são casos, repito, muito raros. Geralmente, todo aquele que vive na graça de Deus não vai ter uma força do inimigo agindo na sua vida, possessão e nada disso. É, outra pergunta, por exemplo, com relação ao Santo Terço. É, Geralmente, quem reza o terço tem uma comunhão com Deus, mas um dos pontos que a gente consegue perceber de alguém que tem indícios de ligação com o maligno é que a pessoa não consegue rezar o terço de Nossa Senhora. Isso procede, pode? Olha, de modo geral, quando uma pessoa está com algum tipo de peso espiritual, vamos colocar dessa forma, né? De modo geral, ela vai ter uma dificuldade para rezar, para ir na missa, para outros momentos de oração e também o Santo Terço, né? Então, realmente, isso procede no sentido geral de que se uma pessoa está ali com um peso espiritual, a ação do inimigo em volta dela, vamos dizer assim, ela tem dificuldade de rezar, inclusive o Santo Terço. Porém, também é preciso esclarecer, né, que tem gente que tem uma certa dificuldade do terço, porque o terço é uma oração que demanda uma certa atenção, demanda você parar. E hoje em dia muitas pessoas têm dificuldade de parar um pouco, né? Estão sempre agitadas, né? Então, nem sempre quer dizer que eu tenho dificuldade de rezar o terço, então isso é o demônio. Não, muitas vezes não é questão do demônio. Tá, e outra pergunta, qual que é a gravidade, e o grau que o demônio pode usar de um aborto cometido ou de uma mulher que pensa em cometer um aborto ou tentou cometer um aborto de uma criança? O demônio ama o aborto, né? Ele quer isso, né? Ele se alegra nisso, né? Alegria entre aspas, porque o demônio não sente nunca a verdadeira alegria, né? É uma falsa alegria, mas o demônio tem isso. Eu, num exorcismo praticado, o demônio me falou isso, né? Ele falou, foi uma forma dele querer me jogar na cara, né? Ele disse, mas essa pessoa aqui é, não a pessoa, na verdade, mas uma pessoa da família dela é, abortou e tal. E eu disse para ele, né? Eu falei para o inimigo, né? Tá bom, mas Jesus é misericórdia e essa criança abortada já vai estar com o Senhor no céu. E ele me disse assim, mas pelo menos eu fiz com que tivesse muito sofrimento. Ou seja, o inimigo ele quer ver sofrimento. Então, o aborto para ele é muito bom, porque o aborto é uma tragédia. É uma tragédia de sofrimento. É sofrimento para o bebê que foi abortado, terrivelmente morto, né, de uma forma grotesca. É sofrimento para essa mulher que passou por isso. E esse sofrimento ele vai repercutir numa família, numa vida. Então isso alegra o mal. O inimigo pode, a partir daí, agir nessa pessoa? É, também depende, né? Se a pessoa busca Deus, se confessa, se arrepende, né? Não, o inimigo não vai ter essa força. Agora, se a pessoa não busca Deus, ela está num pecado muito grave daquilo que foi feito.
E toda pessoa que está num pecado muito grave, ela está exposta, né, a uma possível ação do mal na sua vida. Outra coisa, padre, uma pessoa perguntou aqui para nós, né? Como ela sabe que ela está num combate espiritual? Alguns sinais, né? Às vezes a pessoa tem pesadelos o tempo inteiro, e pesadelos muito fortes, com coisas estranhas, assim. Não estou falando de um pesadelo ou outro de vez em quando, não. Estou falando daquela coisa contínua, né, sobre a pessoa. Esse pode ser um dos sinais. A infestação que nós falamos há pouco pode ser outro sinal, né? Um peso espiritual muito grande, principalmente no momento de oração, né? Excluindo aqui os casos de cansaço mesmo natural, né? Mas às vezes um peso muito grande no momento de oração pode ser também um sinal. Até mesmo às vezes um terço que sempre se arrebenta quando a pessoa vai rezar, então arrebenta o terço, arrebenta o escapulário, isso acontece constantemente, também é um sinal de uma batalha espiritual. Agora a gente já vai para as considerações finais, para a gente, o padre, o tempo está se esgotando, né? Mas vamos fazer algumas últimas perguntas. Por exemplo, nos Estados Unidos, né, recentemente, a irmã Maria Raquel do Instituto Hesed falou lá que estava acontecendo, se eu não me engano, um encontro de satanistas que eles iam fazer, pegar crianças e tal, para fazer um rito lá. E eu quero aproveitar disso para fazer a seguinte pergunta. É, Qual que é o perigo de buscar rituais de magia negra, né, sortilégio, e também a questão lá que eles fazem o tal da missa negra? Qual que é o perigo disso para as pessoas que acabam por curiosidade, né, porque muitos acabam indo por curiosidade nesses locais ou fazendo esses ritos, padre? Bom, o primeiro perigo é que essas coisas são pecados gravíssimos, né? Porque são sacrilégios, são ofensas diretas a nosso Senhor, né? Brincar com as coisas sagradas, falar do nome do demônio, né? Evocá-lo, enfim. Então, o primeiro perigo é que a pessoa que se expor a isso, ela está num pecado grave, né? E a pior coisa que existe é um pecado grave. Por quê? Se ela vier a morrer naquele momento sem ter a graça de se arrepender, pode ir para o inferno. Então, esse é o perigo maior, primeiro de todos, né? Não necessariamente porque já veio o demônio na pessoa, não, às vezes ele nem veio, mas só o fato da pessoa estar nesse pecado tão grave, isso é terrível. Mas aí também a pessoa se expõe ao maligno e pode começar a sentir os ataques dele na sua vida. Às vezes, quando a gente fala de ataque do inimigo, já pensa logo em possessão. Não. Às vezes, a pessoa tem uma sutil tendência ou um sutil empurrão, por exemplo, para odiar a sua vida, querer tirar a sua vida. E, às vezes, por trás de tudo isso está o inimigo. Sugestões de acabar com a vida da pessoa, tristeza. Isso é não em todos os casos, mas em alguns casos tem a presença do inimigo fazendo isso. Por quê? Porque a pessoa se expôs a ele nesses lugares. Então, o perigo é gravíssimo, né? As pessoas não podem, de jeito nenhum, você que está nos acompanhando, não se envolva de jeito nenhum com nenhum tipo de magia, não se envolva com nenhum tipo de adivinhação, superstição, nenhum tipo, porque você pode estar se expondo à ação do maligno. E a última pergunta, padre. Quando a gente encontra, por exemplo, no nosso redor, na nossa casa, alguém que fez um trabalho, deixou perto de casa ou algo assim, como que eu devo proceder para retirar aquilo? Se devo jogar água benta, queimar, enfim, qual que é a orientação nesse caso? Jogue água benta primeiro e depois, né? Pode também, se você tiver que pegar em alguma coisa, passe água benta na sua mão e aí depois de jogar água benta e passar água benta na sua mão, aí sim, pode pegar e jogar isso no lixo, né? Então, esse é o procedimento. Acho que é isso, então, padre. Queria agradecer. Se você quiser falar mais alguma coisa, uma orientação, uma exortação por aqui, quem está nos ouvindo, porque daqui a pouco a gente vai encerrar, mas vai ficar gravado, as pessoas vão acabar vendo, né? Aí, se o senhor quiser comentar, fazer seus comentários, né, com relação à importância de tudo isso que o senhor falou, resumindo, né, e falando, né, do que não é brincadeira lidar com o demônio, com essas coisas assim, você pode ficar à vontade. Muito bem, Paulo. Só queria dizer que a ação do mal tem aumentado no mundo, né? Isso é comprovado que
cada ano que passa a ação dele está maior. Está maior porque ele sabe que o tempo dele, o último tempo dele é agora, né? O tempo dele vai acabar, ele sabe que ele é um derrotado, mas o inimigo está jogando todas as suas fichas. Então a sua ação tem sido grande no mundo mesmo, né? E não é brincadeira isso. Eu não estou dizendo isso que nós vamos ter medo do mal. De forma alguma, nós em Cristo somos vencedores, né? O mal não tem essa força toda quando nós estamos em Cristo. Então o que eu digo para as pessoas é não dar brechas para o inimigo. Aquilo que eu falava recentemente, né? Então, não dar brechas por meio de magia, de superstição, de objetos. Não dê nenhum tipo de brecha para o mal. Viva a sua vida espiritual. Seja uma pessoa piedosa, reze diariamente, vá à igreja, viva os sacramentos e pronto. Aí você pode ter certeza que aí é o mal que vai fugir de você. Eu também queria acrescentar uma coisa. Esses dias eu escutei um comentário, para a gente poder finalizar, né? De uma pessoa, assim, da igreja até, encaminhada, falou assim: ah, é muito raro de ter manifestação, de ter possessão, essas coisas. Padre, mas eu vou te contar uma coisa. Um pouco que eu ando por aí, em alguns lugares e tal, eu estou me impressionando com a quantidade de manifestação e coisas do demônio. E eu acho que às vezes, até aqueles que são dentro da igreja, até nós mesmos, né? O senhor também observa isso, com certeza, né? Porque tem muitos casos, mas às vezes a gente tem um pouco mais de humildade, nós cristãos católicos, porque, como o senhor disse, né? O demônio sabe que pouco tempo lhe resta, e ele está usando todas as armas. E a quantidade de situações que estão acontecendo aí fora são estrondosas, são de uma forma, um número muito grande, crescente. E às vezes tem muitos que acham que não, é raro ainda, não é bem assim, né? Como eu disse, está aumentando a ação do inimigo, possessões não são tão raras assim, pelo contrário, vexações têm acontecido muito, então as pessoas não devem levar na brincadeira, não devem dar brechas ao maligno, de jeito nenhum. Então, beleza, padre, eu queria te agradecer mais uma vez. Desculpa pela minha insistência para a gente fazer, né? Porque eu acho que é um tema que a gente tem que abordar para alertar muitos cristãos, muitos católicos, né? E as coisas não é brincadeira. Então, eu gostaria que o senhor fizesse a oração final para a gente já encerrar e a gente consagrar tudo ao Imaculado Coração de Maria. Muito bem, Paulo, valeu pela nossa conversa, é importante mesmo. Então, nós louvamos ao Senhor nessa noite, louvamos a Ele porque nós estamos na graça, nos seus caminhos, e Deus está sempre nos protegendo, a mão do Senhor está conosco. E eu peço agora que o Senhor nos dê, nesse momento, e quem vai ouvir, acompanhar essa conversa depois, também receba essa mesma bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos nós. Obrigado, padre. Deus abençoe. Salve Maria. Valeu, salve Maria. Tchau, tchau. Tchau.